Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo. A gente chega para mais lições dentro da palavra do Senhor. A gente continua ainda naquele parêntese, isto é, naquele intervalo que a gente deu sobre o nosso tema principal, o tempo do fim. A gente passou desde a semana anterior, estamos aprendendo sobre a divindade e a humanidade de Jesus. Desde o segundo século, a Igreja passou a ter dificuldades dentro desse tema. Isto porque a Igreja, fundada pelo Senhor Jesus Cristo, ela tem as suas raízes, queiramos aceitar ou não, a Igreja tem as suas raízes em Israel. E o povo de Israel, a nação de Israel, a única nação escolhida por Deus. E essa nação, ela era monoteísta. Que quer dizer monoteísta? Ela foi ensinada desde o princípio. Deus deu essa norma, esse mandamento, aliás, é o primeiro dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança daquilo que há no céu ou embaixo na terra. E este mandamento, ele tem uma similaridade em Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, Israel tinha essa base fundamental na sua fé. Era uma nação monoteísta. Os outros povos, as outras nações, eram politeístas, isto é, adoravam muitos deuses, porque poli quer dizer muitos, mais de um. Então, a diferença entre o povo de Deus, Israel, e as nações gentílicas. Israel, monoteísta, adorava um só Deus. As nações, os gentios, politeístas, adoravam muitos deuses. Então, visto a Igreja ter suas raízes em Israel, então, no princípio, na era apostólica,
no primeiro século, no segundo século, a base da igreja era a mesma de Israel, no que tange à adoração. A igreja teve também o seu princípio monoteísta, mas logo no segundo século começaram a surgir controvérsias sobre a divindade de Jesus. Jesus é Deus ou não é Deus? Veja a dificuldade. Se declarasse, se a pessoa admitisse Jesus, o Filho de Deus, é Deus, então a igreja perderia a sua linha monoteísta, porque seriam dois deuses, o Pai, um Deus, e o Filho, outro Deus. Estava formada a polêmica e deixando o fator igreja, o tempo era apostólica, temos que admitir que até entre os discípulos havia uma falta de compreensão em relação a isso. Lembre que dias antes da morte de Jesus, quando ele estava dando as últimas instruções, aquele discípulo, Filipe, perguntou para Jesus. Jesus ensinava e falava muito no Pai, porque ele era o Filho. Então, um dia, Filipe falou para ele, fez um pedido: Mestre, mostra para nós o Pai. Nós queremos ver o Pai. Note, um pedido justo para tirar toda a dúvida deles em relação a este fator, divindade do Senhor Jesus. O mestre, de modo admirado, ele disse: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Olha, que resposta. É uma resposta para tirar toda dúvida em relação a monoteísmo e politeísmo. Eles queriam ver o Pai, de quem Jesus tanto falava, e a palavra, o pedido foi certo. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O que está faltando em nós é descobrir, é conhecer este Pai. Eles pensavam em ver, aliás, não só eles, até hoje tem muitos cristãos pensando assim.
eles pensavam numa quantidade numérica. Eles pensavam que iriam conhecer, iriam ver a figura de dois, que iriam ver o Pai e o Filho. Então, nessa resposta de Jesus, ele está dizendo em realidade: olha, eu estou aqui, o Pai está aqui. Eu tanto sou o Filho como o Pai. Eu sou o Filho, Deus encarnado. Então, a admiração dele: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Vocês não sabem que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Aleluia! Então, a verdade sobre a divindade de Jesus. Jesus era o próprio Deus na forma humana, o Deus encarnado. Ele já tinha dito em João 10:30, eu e o Pai somos um. Ele não disse eu e o Pai somos dois, mas apenas um. Então, não saiu da linha judaica. Um só Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O mesmo que foi dito para a igreja, que foi dito para Israel. Jesus está dizendo para os discípulos, Jesus está dizendo para a igreja, para nós. Ouve, igreja, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A gente vai continuar cavando nessa doutrina magnífica da divindade do Senhor Jesus. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.